Patrimônio da humanidade é considerada pela comunidade científica uma área ou região fundamental, com grande valor cultural ou que possua características naturais importantes, devido ao seu valor natural, ambiental, histórico e arqueológico. Ao ser reconhecido e classificado como patrimônio mundial, garante ao sítio maior conservação e proteção. E o objetivo ao declarar é de reforçar a ideia de identidade, de proteger e de preservar os bens. Quem define esses lugares é a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, um órgão executivo da ONU. Ela foi formada em 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a Unesco focou em reconstruir lugares ligados à área da educação, como escolas, museus e bibliotecas. Nas décadas de 1950 e 1960, a organização promoveu campanhas para proteger tesouros culturais. Então, após os resultados vindos dessas campanhas que foram bem-sucedidas, a Unesco estabeleceu um acordo internacional, que levou à criação de uma lista de lugares que possuem importância natural e cultural. Atualmente, existem mais de 1.000 lugares que são considerados patrimônios da humanidade, localizados em mais de 160 países, sendo a Itália o país com o maior número de lugares, com 51, seguida da China, com 48, e da Espanha, com 44. Mas como o lugar é considerado patrimônio da humanidade? Para determinar se algum lugar é patrimônio, precisa cumprir pelo menos um dos seguintes 4 critérios levados em consideração. O primeiro, conter fenômenos naturais raros. Segundo, oferecer exemplos de processos de evolução contínuos. Terceiro, proporcionar habitats para animais ou plantas raros ou ameaçados. Quarto, apresentar registros da história da Terra, como indícios de formas de vida ou de processos geológicos. Existem 3 tipos de lugares que podem ser considerados patrimônios da humanidade. Dividem-se nas 3 categorias. Patrimônio natural, que contempla monumentos naturais, formações geográficas, fisiológicas e áreas delimitadas, assim como lugares naturais. Patrimônio cultural, composto por monumentos, conjuntos e lugares. Patrimônio misto, refere-se ao patrimônio cultural e patrimônio natural. Exemplos de patrimônios naturais da humanidade são a Calçada do Gigante na Irlanda do Norte, o Pantanal no Brasil e as Ilhas Galápagos pertencentes ao Equador. A Calçada do Gigante foi declarada em 1986. É uma área constituída por cerca de 40.000 colunas de basalto, que estão encaixadas umas nas outras, como se formasse uma enorme calçada. A calçada é resultado da forte atividade vulcânica que existia na região. Atualmente, além de ser um ponto turístico, é lar para cerca de 50 espécies de aves e mais de 200 espécies de plantas. Pantanal. Chama a atenção pelo seu imenso reservatório de água doce, que contribui para a estabilização do clima e para a conservação do solo. Esse bioma brasileiro equivale a quase 2% do território nacional, possui uma beleza única e natural, onde já foram registrados mais de 4.000 espécies de plantas e vertebrados. Graças a essas características, foi declarado como patrimônio natural e reserva da biosfera pela Unesco. Infelizmente, as ameaças ao bioma estão cada vez mais sérias. Em 2020, enfrentou o maior incêndio já registrado, que atingiram 26% do seu território. No ano de 2021, além dos incêndios, enfrentou uma seca extrema. Ilhas Galápagos. É um conjunto de ilhas de origem vulcânicas, localizadas no Oceano Pacífico. Formado por 13 ilhas maiores e 7 ilhotas, foi declarado patrimônio no ano de 1978. Apresenta uma biodiversidade elevada e é o habitat de uma fauna peculiar, que inclui diversas espécies endêmicas, como as tartarugas das Galápagos. Nos dias atuais, as ilhas correm grandes riscos. Um dos motivos para isso foi o crescimento populacional. Patrimônios culturais da humanidade. A Torre de Belém, em Portugal, a Estátua da Liberdade, nos Estados Unidos, e o Monte Fuji, no Japão. Torre de Belém foi declarada patrimônio em 1983, monumento marcante da cidade de Lisboa, em Portugal, símbolo de um país virado para o mar e para a descoberta do mundo. Para além de fortaleza, antigamente tinha a função de proteger a capital portuguesa dos ataques dos inimigos. Estátua da Liberdade, localizada em Nova York, Estados Unidos. É um monumento que simboliza a democracia, a liberdade e a esperança do povo estadunidense. Declarada patrimônio em 1984, a estátua foi um presente dos franceses para comemorar o centenário da Declaração da Independência. Monte Fuji, símbolo da cultura e do espírito japonês. Apesar de ser uma montanha, a Unesco declarou em 2013 como Patrimônio da Humanidade Cultural e não natural. A razão para isso é a importância que a montanha mais alta do Japão possui para as artes nipônicas e a religião, e contudo é uma fonte de inspiração artística e literária. Símbolos que se classificam como patrimônios da humanidade misto. É o caso do Parque Nacional Kakadu na Austrália e do Machu Picchu no Peru.
Parque Nacional Kakadu é o maior parque nacional da Austrália. Entrou na lista de patrimônio em 1981, por sua beleza natural e pela grande contribuição à preservação da cultura aborígene. Conserva as artes dos australianos nativos pintadas nas rochas. O parque também é morada para milhões de pássaros e seu relevo abrange pântanos, rios, escarpas de arenito e cachoeiras. Machu Picchu, declarado Patrimônio Cultural e Natural em 1983, é formado por templos, terraços, monumentos, além de canais de água. É possível ali encontrar uma variada flora e fauna, áreas verdes, picos nevados e montanhas íngremes, considerado um dos maiores símbolos da arquitetura e engenharia do Império Inca. Sua origem continua sendo objeto de estudo. Em relação a Portugal, o país possui ao todo 25 lugares declarados patrimônios. Alguns exemplos desses lugares são Centro Histórico do Porto, Santuário do Bom Jesus do Monte em Braga, Palácio Nacional de Mafra, Universidade de Coimbra, Alta e Sofia, Centro Histórico de Guimarães, Mosteiros dos Jerônimos em Lisboa, Convento de Cristo em Tomar e Centro Histórico de Évora. Vale ressaltar que a proteção e conservação de cada sítio pertencente à lista de patrimônio da humanidade depende de um processo contínuo de responsabilidade. Se os locais inscritos não forem protegidos e haja possíveis perigos e ameaças, estes são incluídos na lista do Patrimônio Mundial em Perigo.